Lucas capítulo 17, versículo 3, se você achou, se coloque de pé. Vamos ler até o versículo 10, em nome de Jesus. Diz assim: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Amém. Senhor, obrigado novamente pela Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus. Usa-me como um instrumento em Tuas mãos nessa noite, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos? Essa palavra traz um tema muito importante para a nossa vida cristã. Perdoar é preciso. Sabemos que o perdão ele faz parte da vida de um cristão, mais do que da vida de um ímpio. Porque para nós o perdão é uma forma de imitar a Cristo também. Sabemos que o perdão é absolver alguém de uma culpa, de uma dívida, usar de misericórdia, de bondade, de humildade. Sabemos que o perdão, ele também liberta. O perdão, ele também traz cura. Tanto para quem perdoa, como para quem é perdoado. Às vezes, muito mais para quem perdoa do que para quem é perdoado. E se pararmos para analisar a importância do perdão, vamos entender que nas 3 esferas da vida do homem, esfera física, emocional e espiritual, o perdão influencia tanto negativamente, se a pessoa não perdoa ou não é perdoada, como positivamente. Se a gente buscar, vamos ver que muitas doenças que hoje acontecem, não acontecem como vamos dizer, por conta de algo físico, mas sim por conta de algo emocional que acarretou aquela doença. Alguns tipos de câncer já tem comprovação científica de que o emocional, aquilo que as pessoas guardam, rancor, pode contribuir para que aconteça. Então, se no lado físico influencia, imagine no lado espiritual. E nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão e por que nós devemos perdoar. Tem aqui 5 coisas aqui para a gente falar sobre isso. Creio que talvez existam mais motivos para perdoar, mas talvez esses sejam um dos principais. Primeiro, por que devemos perdoar? Porque fomos perdoados. Eu acho que esse é o primeiro, né, gente? Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, e versículo de número 23. Perdoar porque fomos perdoados. Mateus capítulo 18 e versículo 23. Amém? Diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo,
trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vimos nessa parábola que a quantidade que aquele servo devia era tão grande, e mesmo assim o seu senhor perdoou. Mas quando um de seus conservos devia algo talvez infinitamente menor, aquele homem agarrou pelo pescoço e exigiu que fosse paga aquela dívida. E não é assim, irmãos, que muitas vezes nós fazemos? Mesmo o Senhor tendo enviado o seu único filho para que morresse na cruz do Calvário e perdoasse a nossa dívida tão grande que nós não podemos nem mensurar. E quando alguém fala algo de nós, quando alguém peca contra nós, nós não conseguimos perdoar. Nós guardamos o rancor, não liberamos o perdão. E é algo muito sério, irmãos, quando isso acontece. Porque vamos ver à frente que a nossa salvação também está condicionada ao perdão que nós liberamos para o nosso irmão. Se o Senhor já te perdoou, você também deve perdoar o seu irmão. Você tem noção de quão grande é o seu pecado? De quantas vezes você já pecou contra o Senhor? Quantas vezes eu já pequei contra o Senhor? E mesmo assim, quando você pede perdão com sinceridade, o Senhor te perdoa. E por que não podemos perdoar o nosso irmão? Por que não podemos ter misericórdia do nosso irmão? Por que não podemos ser humildes e entender que nós também erramos? Primeiro ponto: devemos perdoar porque fomos perdoados. Segundo ponto: devemos perdoar porque o perdão de Deus a nosso respeito depende do nosso perdão para com o outro. Isso está em Marcos capítulo 11, versículos de número 25 e 26, que diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Entendemos que nada adianta fazermos orações ao Senhor se no nosso coração existe um rancor e nós não perdoamos o nosso irmão. Entendemos que essa falta de perdão pode até mesmo anular as nossas orações e ainda colocar em risco a nossa salvação. Ora, se nós não somos perdoados por Deus, ficaremos debaixo da condenação e da ira de Deus. Olha que risco, irmãos. Então, o nosso perdão, a nossa salvação, depende do nosso perdão para com o nosso próximo. Terceiro ponto: porque nós devemos perdoar, porque
é um ato de amor. E eu vou abrir aqui em Romanos, capítulo de número 12. Ainda que seja um ato de amor, não devemos esperar o sentimento para perdoar. Muitas vezes nós esperamos sentir algo para perdoar a pessoa, quando na verdade o perdão tem mais a ver com decisão. Amém, irmãos? Amém. Romanos capítulo de número 12, verso de número 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículos de número 16 ao 21 diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem. Irmãos, perdão também tem a ver com o esforço, irmão. Não adianta você guardar essa mágoa e não querer perdoar, não se esforçar para perdoar o seu irmão. Diz aqui: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. É exatamente um ato de amor. Como podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos o nosso irmão? Se nós não temos a capacidade de perdoar o nosso irmão? E muitas das vezes, quando nós somos atingidos, nós queremos pagar com a mesma moeda, não é verdade? Nós queremos usar a nossa força, como está dizendo aqui: não seja sábio aos vossos próprios olhos. Queremos usar a nossa própria força. Mas nessa noite o Senhor, Ele está dizendo na sua palavra que você deve confiar no Senhor para liberar o perdão para o seu irmão. E no momento em que o Senhor fala isso para os discípulos, o que eles falam? Aumenta-nos a fé. Eles entenderam que era necessário uma fé tão grande para perdoar. E muitas vezes, quando nós somos atingidos, talvez por algo tão difícil, e às vezes você vai pensar aí: poxa, o diácono Caio está falando, mas ele não sabe o que fizeram contra mim, ele não sabe o que eu sofri. Eu não sei, mas Deus sabe. E o amor de Deus cura. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aleluias. Tópico 4. Por que devemos perdoar? Para não sermos vencidos por Satanás. Nesse final aqui, já dizia, né? Não deixe vencer o mal, mas vence-o com o bem. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, é mais profundo ainda. Versículo de número 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Apóstolo Paulo falando, porque de fato, o que tenho perdoado, entre parênteses, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios ou os seus ardis. Irmãos, quando você guarda rancor, você é vencido por Satanás. Quando nós não liberamos o perdão, ou quando perdoamos de maneira falsa, porque muitas das vezes isso acontece, como nós acabamos de ler, o amor não seja fingido. Perdoe de fato, do íntimo do seu coração. Quando nós não perdoamos, quem vence é o diabo.
Nós não podemos deixar o inimigo vencer, irmãos. E se preciso for, apague do seu coração. Peça ao Senhor que te ajude a perdoar o seu irmão. Pois muitas das vezes nós não conseguimos com as nossas próprias forças, não é verdade? Não deixemos que Satanás vença a igreja do Senhor, amém? E a palavra do Senhor já dizia isso: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas que igreja é essa, irmão? É a igreja que segue a palavra do Senhor. É a igreja que se esforça por entrar pela porta estreita. E às vezes o perdão é entrar pela porta estreita, irmão, porque é difícil, mas é necessário. 5. Por que devemos perdoar? Porque é nossa obrigação obedecer a palavra. Olha que interessante, na nossa leitura base, no versículo de número 7, Jesus vai falar assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me. Versículo 9: porventura terá que agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Não devemos nos gloriar por ter perdoado alguém, ou por ter feito bem para alguém, porque nós não fizemos mais do que a nossa obrigação, irmãos, como servos do Senhor, como aqueles que foram perdoados pelo Senhor. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. E muitas das vezes o que acontece é que as pessoas querem relatar o passado, querem lembrar das coisas que já passaram, e começam a falar: olha, fulano de tal fez isso contra mim, mas eu perdoei ele. Mas fica remoendo aquela coisa e parece que a pessoa não perdoou. Já aconteceu isso com os irmãos? Parece que a pessoa não esqueceu, porque fica remoendo aquilo. Quem perdoa esquece, irmão. Lança no mar do esquecimento e não faz mais do que a sua obrigação. É nossa obrigação perdoar o nosso irmão. E muitas das vezes nós não teremos forças sozinhos, mas o Senhor vai nos ajudar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. E como devemos fazer para perdoar? Primeira coisa, humilhe-se. Quando você perdoa o seu irmão, você está se humilhando, você está descendo. E muitas das vezes não é isso que nós queremos fazer. Na verdade, na maioria das vezes, não é isso que a nossa carne quer. Por isso que quando Jesus ele começa a dizer, ele já diz assim: acautelai-vos, tomem cuidado. Cuidado com o que, irmão? Tomem cuidado com a soberba, tomem cuidado com a altivez, tomem cuidado com a arrogância, porque muitas das vezes nós nos achamos superiores ao outro, e por isso nós não liberamos o perdão. Achamos que nunca vamos cometer algo parecido, e às vezes fazemos até pior, não é verdade? Somos seres humanos, somos pecadores, todos somos iguais. A Bíblia vai dizer que o Senhor olhou para a terra e não viu um justo sequer. E quando nós não nos humilhamos, não perdoamos, nós estamos nos colocando no lugar de juízes, condenando as pessoas. Portanto, irmãos, humilhe-se. Humilhe-se. E a palavra do Senhor ela vai dizer: humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Amém, Jesus. Aleluias. Ajuda-nos, ó Deus. Segundo ponto, repreenda com mansidão e sabedoria. Nosso texto base, Lucas capítulo 17, no versículo de número 3, ele vai dizer: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lá em 2 Timóteo, um texto muito interessante, versículo 2 e verso 24,
Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Primeiro ponto, irmãos, nós não devemos contender com o nosso irmão. E muitas vezes, quando nós somos atingidos, nós queremos usar a nossa própria força, né? Contender, brigar, discutir, e não é isso que o Senhor nos diz. Na verdade, ele diz: seja manso ao servo do Senhor, não cabe contender. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, irmãos. O apóstolo Paulo diz, e no versículo 25 diz: disciplinando com mansidão. Muitas vezes o que acontece é que quando nós somos atingidos, magoados, nós queremos que o outro entenda que ele nos magoou, e muitas vezes, se você não falar que você se sentiu mal por aquela palavra, por aquilo que aconteceu, a pessoa não vai se tocar, e aí você guarda aquilo no seu coração, não é verdade? E só você sofre, cria uma raiz de amargura. Irmãos, se alguém fez um mal contra você, repreenda-o, diga para ele: irmão, com mansidão, irmão, eu não gostei dessa palavra, aquilo que você falou me magoou, é muito melhor que seja esclarecido, porque aí você vai dar a chance do outro te pedir perdão, não é verdade? E muitas vezes é isso que acontece, nós nos fechamos, mas aqui está dizendo: disciplinando com mansidão. E o terceiro ponto dessa palavra aqui, que eu acho muito interessante, que ele diz assim: na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. O perdão que você libera cria a oportunidade dessa pessoa se achegar a Deus. Olha que interessante, irmãos. Sabe por quê? Porque muitos que nos atingem estão cativos do inimigo, presos nos laços do inimigo, e por isso estão cumprindo a sua vontade. Muitas vezes nós pensamos: não, essa pessoa é isso, é aquilo. Não, irmão, às vezes é o inimigo que está ali usando a boca dessa pessoa, porque ela está cumprindo a vontade do inimigo. Mas você é servo do Senhor, você é filho do Senhor, e se Ele liberou o amor dele sobre a tua vida, te perdoando, cabe a você, cabe a mim também liberar esse amor para o outro e perdoá-lo também. Aleluias! Como fazer para perdoar? Terceiro ponto: decida perdoar. Primeiro, humilhe-se, repreenda com mansidão, diga para essa pessoa, e depois decida perdoar. Perdão é decisão. E aí, como eu disse, que muitas das vezes é tão grave a situação que a pessoa não consegue perdoar. E quando você não consegue, irmãos, você tem que perdoar a si mesmo. Você tem que decidir. Muitas vezes a pessoa nem vai te pedir perdão. Não é verdade? É você e Deus. Você está ferido? O amor de Deus vai te curar, em nome de Jesus. É você e Ele, irmãos. Aleluia. Tem aquela palavra bem interessante, né, que o Senhor fala para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E às vezes a graça do Senhor vai te bastar. Amém, irmãos? Não lembre do que já passou. Traga à memória só o que te traz esperança, irmão. Não traz à memória o que você foi ferido, não, irmãos. Às vezes a pessoa está num caminho tão bom, né? E ela lembra, e começa a remoer tudo de novo.
Perdoa e esquece em nome de Jesus. Último ponto, e não menos importante, talvez muito, muito importante. Peça a Deus um coração perdoador. Irmãos, o Senhor, Ele nos deu algo tão precioso que é a oração. E tem pessoas que realmente têm muita dificuldade de liberar o perdão. Mas quem disse que o Senhor Ele não pode mudar isso? Quem disse que o teu coração não pode ser como o coração do Pai? Um coração perdoador. Peça ao Senhor, ore. Se você não está conseguindo, irmão, ore ao Senhor. Peça misericórdia a Deus. Senhor, me dê um coração perdoador. Como nós cantamos aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém. Peça ao Senhor, irmão. Porque a palavra do Senhor diz que tudo o que pedirdes ao Senhor em oração, crendo, recebereis. Amém. O Senhor, Ele quer trocar o nosso coração, que muitas das vezes é um coração de pedra, um coração duro, é um coração difícil, mas Ele quer trocar o nosso coração por um coração de carne, um coração de amor, um coração perdoador, que entenda que nós também fomos perdoados, e agora é nossa missão perdoar o nosso irmão. Agora somos nós que temos que fazer, temos que de fato, irmãos, imitar o Mestre. É interessante que na Bíblia existiu um homem que imitou Jesus, assim, que naquele ponto crucial da morte de Cristo, quando ele fala, Senhor, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. E aí, tempos depois, aparece um jovem chamado Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e fala, Senhor, não lhes impute esse pecado. Parecia a mesma palavra, quando eu li a primeira vez, eu falei, caramba, parecia que ele imitou Jesus direitinho. E é assim que nós temos que fazer, irmão. Eu sei que é difícil, porque como é ruim ser atingido, como é ruim ser ferido. Mas em nome de Jesus, troque esse ressentimento pelo amor do Senhor. Amém, irmãos? Eu queria te convidar a se colocar de pé e queria estar orando nessa noite. Vamos pedir ao Senhor um coração perdoador, um coração novo, se assim for preciso. Que nós não venhamos guardar ressentimentos, não guarde ressentimentos, e da mesma forma falamos sobre perdoar, e muitas das vezes, irmãos, nós aqui precisamos pedir perdão, muitas vezes precisamos reconhecer o nosso erro, reconhecer que falhamos com o nosso irmão. Não tenha vergonha, não tenha medo, irmãos. Faça o que é preciso. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Pai, quantas referências bíblicas nos mostram a importância de perdoar. A importância, Senhor, de viver uma vida feliz, em paz, sabe, com o nosso coração livre, Senhor, porque quando perdoamos também somos libertos pelo Senhor, Pai. Pai, que nós possamos de fato cumprir a Tua palavra, Senhor. Eu sei, Deus, que às vezes é difícil, às vezes nós nos sentimos impotentes, Senhor, diante de uma situação, mas eu creio no Teu poder, Pai. Pai querido, eu creio no poder da Tua palavra, Senhor. Eu creio no poder da oração. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode nos dar um coração perdoador. Nós cremos que toda culpa, Senhor, todo ressentimento pode ser tirado do nosso coração. E eu quero clamar nessa noite pela vida dos nossos irmãos e pela minha vida, Pai. Se há algum ressentimento, se há algo, Senhor, no Teu coração, se há algo, Pai querido, alguma culpa, Senhor, algo que está atrapalhando a vida dos irmãos, o caminhar dos irmãos, Senhor, se existe, Pai querido, algo para ser perdoado, Senhor, Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor possa estar derramando o Teu amor, Pai, Pai, que nessa noite o Senhor possa estar, Pai querido, curando essa ferida, fechando, cicatrizando, Pai, com o Teu amor, com o Teu sangue, Pai, que foi vertido por nós. Deus, que possamos ter, Pai querido, humildade, Senhor, para perdoar o nosso irmão.
Pai, que possamos ter amor, Senhor, como diz a Tua palavra, perdoando-vos uns aos outros, Pai. Que possamos viver em amor como Cristo viveu em amor, Pai. Oh, Senhor, porque de nada adianta, Pai, dizermos que somos cristãos se nós não amamos o nosso irmão, se nós não perdoamos o nosso irmão, se nós ficamos guardando, Pai, mágoa, contenda, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Senhor, porque nós também precisamos do Seu perdão, Pai, sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a perdoar o nosso irmão. Assim, Pai querido, eu te agradeço, nós te agradecemos, crendo, Pai, que o Teu amor está derramado sobre a nossa vida, Senhor. Pai querido, nós entregamos tudo em Tuas mãos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor.